O que fazer para diminuir a poluição dos automóveis, ônibus e caminhões? Instalar catalisador em todos os veículos. Quero te informar que produzi esse material no ano 2003, a minha chegada no Rio de Janeiro. E, na época, havia a indicação que os automóveis tivessem catalisador instalado. Só os carros saídos de fábrica é que vinham com catalisador. Atualmente, praticamente não existe automóvel sem o catalisador. É uma exigência do Detran que tenha naturalmente o catalisador. Então, apesar da indicação de instalar, ele já está instalado, mas vale perfeitamente o entendimento que vamos dar agora. Este é o catalisador, que na verdade é um conversor catalítico. Este aparelho tem dentro de si os catalisadores. Os gases venenosos são transformados em menos nocivos quando atravessam o conversor com metais sólidos que facilitam o contato das moléculas. Então, vejamos. Entra à esquerda e sai à direita. Do motor da câmara de combustão saem, por exemplo, NO2, hidrocarbonetos que não queimaram e monóxido de carbono. São gases venenosos. E eles entram na forma de gás e vão sair à direita. No meio do caminho, eles vão encontrar varetas, dezenas de varetas com material particulado, feito de metais de transição. Os metais de transição, ródio, irídio, platina, estão nas varetas pelas quais esses três gases identificados como dióxido, hidrocarbonetos não queimados e monóxido de carbono, esses três gases vão ter que passar por esses catalisadores. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação. E o catalisador, além disso, faz com que a velocidade aumente, mas quando os gases passam pelo catalisador, eles têm que atravessar os seus poros. Estamos falando em situação nanoscópica, desculpe a palavra, pelos buraquinhos dos metais, do material sólido, do catalisador metálico, metal de transição. Os gases têm que passar juntos por esses espaços minúsculos. E isto faz com que haja contato. A superfície de contato se torna obrigatória, porque os gases têm que passar por dentro desses metais. E aí, então, entrando em contato, haverá a reação. Qual reação? Duas moléculas de dióxido de nitrogênio desdobram suas moléculas em nitrogênio e oxigênio. Olha que maravilha! O dióxido de nitrogênio criminoso se transforma no nitrogênio original e no oxigênio original. Devolve a reação acontecida pela faísca lá na câmara de combustão. O hidrocarboneto, resíduos de hidrocarbonetos, ficam CO2 e H2O, porque eles entrarão em contato com o oxigênio, aquele oxigênio produzido no desdobramento do NO2. Então é como se fosse uma queima que está completando a queima que não foi completa por falta de oxigênio, provavelmente na câmara de combustão. E duas moléculas de monóxido
o criminoso, com 2 moléculas de monóxido de nitrogênio, com os catalisadores ficam 2 moléculas de dióxido de carbono e 1 molécula de nitrogênio. Então, os combustíveis venenosos se transformam em menos nocivos. O nitrogênio produzido nesta terceira transformação é o componente inerte do ar. O CO2 vai lá para o efeito estufa, mas produz menos mal do que produz o CO por grudar-se ao ferro da hemoglobina na hora em que se respira. Os metais que facilitam as reações são chamados de catalisadores. Eles é que são os catalisadores: ródio, Rd, irídio, Ir e platina. Eles são os sólidos que estão nas varetas dentro do conversor catalítico. Por dentro de seus átomos formando cristais, dentro dos espaços em aberto dos cristais de ródio, de irídio e platina, os gases se encontram. A obrigatoriedade do conversor catalítico nos carros a gasolina diminui muito com o CO em gramas por quilômetro rodado. Vejamos a figura da direita primeiramente. Nós temos o gráfico indicado por bolinhas, que é decrescente, e escrito à esquerda, emissão média de CO em gramas por quilômetro rodado. Nos carros a gasolina, quando se trata do gráfico descendente, indicado por gasolina, indicado por bolinha, é o gráfico do álcool. Em 1992, havia na frota a gasolina a produção de 2.500 mil, ou então 2 bilhões e 500 milhões de CO de gramas por quilômetro rodado em automóvel, a gasolina. Esta quantidade foi diminuindo porque o esclarecimento da química fez com que chegasse à conclusão da necessidade do conversor catalítico. Foi diminuindo à medida que foram instalados os conversores catalíticos. No ano 2000, com a obrigatoriedade dos conversores catalíticos, percebemos que o gráfico desceu. E no ano 2000, de 1.250, no ano 2000, desceu para apenas 1.050 em milhares na frota, 4.800 na frota a gasolina. Houve uma queda sensível, como diz a frase de texto, a obrigatoriedade do conversor catalítico nos carros a gasolina diminui muito o monóxido de carbono. E os carros a álcool? Os carros a álcool, que produzem menos CO2, que consomem menos oxigênio, têm menos chance de estarem desregulados. Em 1992, os carros a álcool produziam o equivalente a 1.250 na frota a álcool. E no ano 2000 passou para 1.050. Então, houve, com a instalação do conversor catalítico, uma diminuição e depois um aumento. Porque o aumento? Pela compra de mais carros. A frota aumentou. A frota de carros a álcool incentivada pela política de combustível mais barato e desconto na compra do carro a álcool fez com que, inicialmente, houvesse sensível queda na produção de CO usando o conversor catalítico. E com o passar do tempo, com o aumento da compra do carro, zero, houve naturalmente uma elevação de CO, mas muito menor do que a produção de CO
pelos carros a gasolina, onde o desregular do motor é muito mais possível. Apesar do número de automóveis a gasolina ter aumentado constantemente, a produção de CO diminuiu. Nos carros a álcool, sempre houve menos CO.